Na terceira peça, sob o triste reinado de Henrique VI, a ação é mais violenta e sangrenta, atingindo a própria coroa. A ação começa com Henrique, que se tornara prisioneiro dos Yorks, chegando a Londres e firmando um acordo segundo o qual ficará no trono até a morte, com a condição de nomear Richard de York seu herdeiro. O rei deserda, portanto, o próprio filho Eduardo. A decisão deixa a rainha Margarete furiosa e impulsiona a organizar um ataque contra o próprio marido para desfazer o acordo. As tropas da rainha vencem a Batalha de Wakefield, onde, junto com a implacável Clifford, Margaret captura o jovem Rutland, filho de Duque de York, que é então torturado e morto pelos dois. Logo depois, capturado o próprio Duque de York, que a rainha trata com violência e deboche, antes de Clifford o matar. É dela uma das mais violentas falas da peça que, em parte, diz: é quem queria ser rei da Inglaterra. Foi quem levou festança ao parlamento, pregou sermão sobre sua linhagem, onde Santa Filharda para ajudá-la, Eduardo Bonitão, Jorge Mulherengo, e onde anda o prodígio Corcunda, Dick, o moleque, sempre resmungando e estimulando o pai em seus motins. Veja, ó, no lenço eu manchei com sangue que o bravo Clifford, com a ponta da faca, fez jorrar bem do peito do menino. Se a água sai dos olhos com a morte, eu lhe dou para secar as suas faces. Pobre York, se eu não odiasse tanto, lamentaria o seu mísero estado. Por favor, chore para alegrar-me, York. O que? O ódio o secou de tal modo que, por Rutland, não caia uma só lágrima? Para completar sua maldade e provocar os 3 filhos do Duque, Margaret faz cortar a cabeça de York morto, ficando-a alto de um mastro na entrada da cidade de York, adornada com uma coroa de papel, por ocasião de nova batalha em Taunton. Shakespeare cria uma cena que marca para a plateia todos os erros dessa terrível guerra. A total inversão de valores é vista quando a rainha e Clifford expulsam Henrique do campo de batalha, alegando que ele atrapalha a mulher, que atua melhor que ele como general. Sozinho, longe da luta, Henrique reflete sobre a tristeza de sua condição como rei. Minha rainha Margaret e mais Clifford me expulsam das batalhas, proclamando que só prospero quando eu estou ausente. Quisera eu, Deus, morrer neste momento, que há no mundo senão sofrimento. O que, Deus, como seria boa a vida se eu fosse apenas um homem do campo, sentando sobre o monte, como agora, talhando em lenhos relógios de sol, nos quais varia passar os minutos, e quantos deles fazem uma hora, e quantas delas formarão um dia, e quantos dias passarão um ano, quantos anos na vida de um mortal. Sabendo disso, repartiu o tempo. Por tantas horas olho o meu rebanho, por tantas horas devo descansar, por tantas horas fico contemplando, por tantas horas devo divertir-me.
Tanto tempo estão prenhes as ovelhas, em tanto tempo se desmama a cria, em tanto tempo posso tosqueá-la. E assim minutos, horas, dias, anos, bem vividos na forma que lhes cabe, levariam o velho à sepultura. Que bela a vida assim, que paz, que encanto! Não é mais doce a sombra que a folhagem dá ao pastor que vale o seu rebanho, do que a que dá do céu todo dourado ao rei quem vê em tudo a falsidade. Por certo, ela é 1000 vezes mais suave, e ainda o rude queijo do pastor, e o magro caldo que carrega ao campo. E o sono bom que tira sobre as árvores, e usufrui com segurança e gosto, são bem melhores que o manjar dos reis, do que os vinhos em copos dourados, do que o esculpido leito em que deita para encontrar cuidados e traições. Dá um negocinho por dentro, né? A melancolia, a melancólica cena acaba com, abre aspas, quadro vivo, fecha aspas, que denuncia os horrores de uma guerra civil com a das Rosas, em que Lancaster e os York, parentes, lutaram por mais de 30 anos. Entram em cena, abre aspas, um filho que matou o pai, fecha aspas, e logo após, abre aspas, um pai que matou o filho, fecha aspas, que circunstâncias sobre as quais eles não têm nenhum controle colocaram-nos em campos opostos. Nessa guerra, as forças da rainha são derrotadas e o filho mais velho de York, Eduardo, é proclamado rei. Sabendo que a rainha imediatamente partiu para a França com o filho Eduardo para pedir auxílio ao rei francês, o conde Warwick, que sempre apoiou os York, a ponto de ser chamado o fazedor de reis, fecha aspas, parte depressa para tratar do casamento de Eduardo V com a irmã do rei Luís da França, garantindo assim o apoio do tradicional inimigo ao novo rei. Henrique, depois que estava fugido na Escócia, volta à Inglaterra disfarçado, só por saudade da sua terra, e é imediatamente preso. Eduardo V, encantando com um novo poder, recebe visita de Lady Elizabeth Grey, que vem lhe fazer um pedido e por quem ele se apaixona imediatamente. O arrebatamento faz com que Eduardo tome uma decisão equivocada de se casar com Lady Grey, traindo a palavra que Warwick havia empenhado à França e se casando com uma mulher sem dote, sem peso político, muito mais velha, que já era, inclusive, mãe de 3 filhos. Situação de Eduardo V vai agravando, além de, em casa, desgostar seus irmãos, George e Ricardo, que veem seu prestígio diminuindo em favor da família de Nossa Rainha. Warwick, sentindo como embaixador diretamente os efeitos da ofensa feita à França, começa a apoiar a rainha contra os Yorks, levando consigo para o lado inimigo George de Clarence, irmão de Eduardo, que, vendo este arranjar bons casamentos para a família da nova rainha, casa-se com a filha de Warwick, algo desse tipo.
Mas nessa